brotherhood. I have a dream. Pessoal, Leozão aqui na área, seja muito bem-vindo aqui ao canal Na Curva de Juros. Hoje vou dar sequência num assunto que nós começamos aí no vídeo passado, que foi aqui falando sobre o fundo Trend Tecnologia FIM. Hoje eu vou continuar nessa classe de ativos de multimercados. Nesse caso aqui, o fundo que eu vou trazer é de uma estratégia específica de multimercado. Você vai ver que ele faz multi-alocações, mas o legal aqui desse fundo é que ele é o long biased, aquele fundo de estratégia long, que ele eventualmente, a estratégia seria ali ficar comprado, não um long only, comprado somente. Mas esse fundo ele tem um viés ali de ficar ali normalmente comprado com praticamente quase todas as suas posições, as suas ideias, as suas estratégias de investimentos comprado ali em bolsa, e eventualmente para proteção ele pode fazer ali algumas operações vendidos, ou seja, ele pode estar vendido a descoberto, pode fazer algumas operações de derivativos ou utilizar também a alavancagem sem restrição. Vamos mostrar que um fundo não é recomendação de investimentos. Eu acho que faz sentido para você ver, entender, elucidar melhor esse conteúdo aqui que eu estou apresentando, beleza? Então vamos lá. Pessoal, então estou aqui no site que já da XP. Vamos entrar aqui, vamos digitar Long Biased. Quando eu digito aqui Long Biased ou Long Biased, fica a seu critério. Vai mostrar vários fundos de investimentos. Vamos pegar aqui vamos ver qual está com a melhor, que entregou a melhor remuneração nos últimos 12 meses, 32%. Vamos ver o que aconteceu com esse fundo, o que trouxe essa remuneração. Vou mostrar isso aqui para vocês. Vamos consultar aqui a CVM. Vamos verificar o que esse fundo estava comprado, o que esse fundo aqui trouxe um resultado aqui melhor do que os outros. Teve ali uma gestão, teve a mãozinha ali, claro, do gestor, é da Vista Capital. A Vista é uma excelente gestora, é um fundo Advise, ou seja, Advise é um fundo que vai replicar a estratégia de um outro fundo, de um fundo master. É um fundo de investimentos de cotas de fundo de investimentos multimercados. Então ele vai comprar ali cotas de um outro fundo, na verdade ele vai espelhar a estratégia desse outro fundo, que é um fundo master. Ele vai replicar essa estratégia. Então vamos lá, vamos entrar aqui, vamos abrir e vamos ver o que aconteceu aqui nos últimos 12 meses, ok? Então um fundo que ele é advised, quando eu coloco aqui o início, eu não tenho aqui 24, 36 meses, por exemplo, porque é um fundo, como eu falei, que foi aberto para replicar uma estratégia de um outro fundo, então 12 meses aqui eu tenho um resultado, o histórico desses últimos 12 meses. O fundo, claro, andou bem aqui em relação ao seu benchmark. O benchmark aqui está falando que é o IPCA. Geralmente você comumente deve ter observado que a maioria dos fundos tem ali o benchmark CDI, e alguns também como o próprio Ibovespa, nesse caso o IPCA. E eu vou mostrar isso aqui na lâmina, porque está dentro também da política, dentro dos objetivos desse fundo, ok? Taxa de administração aqui 2,5, que é legal falar que esse fundo 32,17 de remuneração já líquido de 2,50. Então estou falando aqui que esse fundo ele rendeu em 12 meses cerca de 35%. Então descontou os 2,5, tem 32,17 de retorno. Nada mal, foi bem legal. E vamos verificar aqui o que trouxe esse retorno para esse fundo, beleza? Vamos conhecer essa estratégia. Como eu falei, esses fundos eles vão ficar ali em 15, 20 ideias de investimentos ali comprado e eventualmente algumas ideias vendidas, tá? Vendido a descoberta. Pode também fazer algumas operações em juros, como é um fundo multimercado, em moedas, ele pode fazer em câmbio, utilizar ali derivativos, seja para proteção também, a alavancagem. Então é uma classe bastante flexível, que é a classe de multimercados, e pode também fazer alocações até o limite de 20% no exterior. Se fosse um fundo, por exemplo, FIA, aí você teria ali fundos de investimentos em ações, algumas limitações. Você vai ver que o fundo compra muito ações. Você vai ver isso aqui, muitas ações, mas não é um fundo que no seu regulamento ele não está como um fundo de investimentos em ações, e sim um fundo de investimentos multimercados. Tabela regressiva de imposto de renda, já falei isso aqui também no canal, beleza? Então vamos entrar aqui nas características, aqui na política de gestão, está falando aqui, primeiro, os objetivos, retornos absolutos,
consistentes no longo prazo. Investimentos de ações, geralmente os fundos têm esse objetivo, né, de retornos absolutos e consistentes no longo prazo, então tá aderente aqui. Política de gestão ativa, ok, o gestor ali, ele tem, né, não é um fundo que vai só replicar, né, um benchmark ali, né, uma carteira teórica ali de referência, ele vai, né, o gestor tem um olhar ali, tem os analistas, enfim, tem a equipe dele ali de gestão que vai estar trabalhando ali para entregar retornos acima das expectativas. Gestão ativa de renda variável, buscando identificar distorções entre o valor intrínseco e preço de mercado por meio da análise fundamentalista. Então, está falando aqui que ele vai buscando ali em relação a essas distorções de preço, volatilidade, vai buscando ali algumas oportunidades de ações que estão ali atraentes, ações que estão baratas. O fundo, ou seja, que tem uma simetria, né, uma perspectiva, né, em relação ao risco, né, então uma perspectiva de retorno interessante. O fundo pode utilizar instrumentos de derivativos, então pode utilizar, por exemplo, ou opções, ou mercado de índice, ou futuro de índice, ou mercado de ações, né, de câmbio, né, para fazer de dólar, para fazer algum tipo de proteção. Para a estratégia de proteção, e tem flexibilidade para alterar sua exposição de acordo com o cenário prospectivo. É aquilo que eu falei, que é um fundo extremamente flexível. Essa classe de investimentos multimercados é show de bola. Para mim, é a minha preferida. Público-alvo, investidores em geral. Vamos entrar aqui, já coloquei aqui o site da Vista Capital, beleza? Ou Vista Capital. E aqui você entra para você conhecer quem somos, quem é a equipe, enfim, para você conhecer um pouco mais sobre os fundos, né, que essa gestora aqui disponibiliza, para vocês conhecerem mais. Vou deixar aqui na descrição. Empresa, fundos, eu já entrei aqui, tem um Vista FIA, que é um fundo de ações, tem esse fundo multimercado, tem um Vista REIT, que eu gosto bastante desse fundo aqui, eu acho excelente, e o Multi-Estratégia também, que é bastante conhecido. Então aqui tem as mesmas informações que nós já vimos. Então Vista Long Bias é um fundo mais flexível do segmento de ações. Os investimentos da carteira long em ativos negociados no mercado acionário brasileiro, long, né, está ali comprado, são idênticos aos do Vista FIA, ou seja, do fundo de investimentos de ações que eles possuem, com maior flexibilidade na gestão de caixa e disposição agregada. Então o gestor, aquilo que eu falei, você tem ali alguns regulamentos que proíbem algumas coisas, né, que limitam, vamos falar, a limitação dos fundos de investimentos de ações, os FIAs, e os multimercados, eles têm essa flexibilidade para o gestor ali fazer algumas movimentações, como eu falei, em várias classes. O portfólio também pode contar com posições de valor relativo, vendas a descoberto, falei sobre isso, então pode contar, né? Então, o que acontece? Isso depende muito do cenário, depende muito do olhar do gestor. Se ele entende ali que tem ali um movimento mais altista, mais comprador, provavelmente ele não vai colocar ali ele vai fazer também proteção, né, da carteira, um hedge, mas ele não vai pôr também aquelas ações ali para também segurar, frear, né, a rentabilidade do fundo num cenário aí, por exemplo, altista, né, ou seja, que o mercado está para cima. Então, mas o gestor também não vai perder as oportunidades de fazer, e isso é legal comentar isso aqui, porque as pessoas criticam muito esse tipo de estratégia, esse tipo de operação de venda descoberta através de aluguel de ações. Eu acho que faz todo sentido. Por quê? Porque tem ações que a gente... Eita, toda vez eu bato aqui no microfone. Tem ações que que às vezes a empresa não vai entregar um trimestre legal. Não vai entregar. A empresa não está bem, às vezes o mercado, cenário, estratégia. E aí o que o gestor faz? Ele tem a possibilidade de fazer ali uma venda descoberta, ou seja, fazer também, né, operar ali vendido naquele ativo, na expectativa que se aquele ativo ali, né, se ele cair realmente, né, ele acertar aquela estratégia, ter lucro, ou mesmo utilizar aquele crédito ali para fazer alguma alavancagem, ou seja, comprar uma outra ação, aumentar a exposição de alavancagem do fundo. Então isso também é muito legal. Então tá falando aqui, ativos no exterior também limitados a 20% do patrimônio líquido do fundo. E eventualmente posições em juros e câmbio para fins de proteção e mitigação de risco. Então tá vendo? Eu acho fantástico esses tipos de classe multimercados. Bom, então nós já entendemos, aqui tá a mesma coisa. Depois eu quero que vocês, se vocês puderem,
é uma lição que eu vou deixar aqui o Leozão para vocês conhecerem que a Vista Capital, não estou sendo patrocinado por essa gestora, mas eu gosto bastante. Acho que eles têm excelentes fundos e daqui, quem sabe você, né, você pode tirar ali o seu próximo fundo para você fazer ali, né, a alocação do seu capital, diversificação. Bom, mas isso aí é com vocês. Isso aqui tá a dica do Leozão para vocês conhecerem uma casa que é uma casa muito séria, muito respeitada. Pessoal, então quando eu vou aqui para o site aqui da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, aqui a gente consegue, através da carteira, né, consultar aqui a exposição do fundo. O que esse fundo está investido? Bom, vamos ver aqui o que fez, o que trouxe aquele retorno que eu mostrei para vocês no início, né? Quando a gente entra aqui, você pega o CNPJ aqui no início, eu já entrei, tá? E digito o CNPJ, aí apareceu aqui, Vista Long Base Advisor, que como eu falei, Advisor é um fundo que vai replicar a estratégia, é um fundo espelho, ok? Então, fundo de investimentos em cotas de fundos de investimentos multimercados. Então, ele tem cotas que ele vai, quando a gente entra aqui, a gente vai ver que ele está aqui, ó, 98% do fundo, ele investe, ou seja, são cotas do fundo do Vista Long Bias de Master Fundo de Investimentos Multimercado. Então é daqui que 98%, 907 sai estratégia, quase 99%. Então ele está replicando esse fundo aqui, beleza? Então já entrei aqui também no fundo Master. Poxa, já entrei, o CNPJ é diferente. Vista Long Bias Master Fundo de Investimentos Multimercados. Já estou lá. Então tá aqui 116 milhões em ações, investimentos no exterior 21 milhões. Aqui você consegue ver onde que o fundo ali está replicando as estratégias. Então, quando você entra aqui, olha aqui que o fundo tem 14% do patrimônio está aqui em Natura. Depois a gente vai falar sobre isso. E Petrobras 7,25%. E aqui tem a B3 também 7%, a Hapvida também está aqui 7%. Então tem todas, você acha tudo aqui, Cirela, Rail, tá tudo aqui, pessoal. Depois vocês entram para vocês verem várias ações, algumas disponibilidades, investimentos no exterior, tem aqui quanto que o fundo está investido, 12% aqui. Então tem tudo aqui, pessoal. Bradesco 4%, né, tá falando aqui também. 6% aqui, nesse caso aqui tá negativo, então eu acredito que ele esteja fazendo ali uma operação vendida, porque tá negativo. Aqui também Itaú, então a gente está vendo aqui que, pelo que está aparecendo aqui, ele está fazendo aqui umas posições vendidas em bancos, tá vendo aqui, ó? Santander também a mesma coisa, beleza? Então tá tudo negativo. Então é legal para vocês conhecerem, para vocês entrarem. Tem um pouquinho aqui de Selic, o que mais que tem aqui? Posições vendidas, tá aqui em dólar, tá vendo que legal? 354 mil, o percentual que está fazendo essa posição, investimentos no exterior também. Então isso é muito legal para vocês conhecerem e ver de onde que está saindo, claro, né? Às vezes está investindo, o fundo está investindo numa posição que você não gosta. Eu não gosto de investir em estatal. Não gosto. Aí você vai ver, o fundo está bem posicionado ali em Petrobras. Você não vai entrar no fundo. Você não gosta, não é mesmo? Ele tem a posição aqui em 7%, mas vocês viram a Petrobras de maio para junho? Vamos entrar aqui. Vamos pegar aqui já de Petrobras. Quando a gente pega aqui, ó, março, Petrobras chegou a R$21 e agora em julho, 29,65. A gente está falando aqui de 40%, pessoal, 40%. Então, assim, o fundo trouxe grandes resultados, parte dos resultados dele veio da Petrobras. E também aqui, como eu falei, da Natura. Se a gente pega a Natura aqui de março, R$46, Natura chegou a R$60. Então, a mesma coisa, aproximadamente 30% aqui de alta, certo? Um pouquinho mais do que, quase 30%, né, pessoal? Mas olha que legal, tá vendo? Duas ações aqui, a gente praticamente já matamos aqui o negócio. E claro, tem aquela questão também, houve aí uma grande correção também no mercado, os bancos subiram bastante e depois Itaú corrigiu, a Bradesco corrigiu, se não me engano, 15%, 17%, corrigiram bastante. Então, e o fundo, quando você vai ver, o fundo ali é o primeiro da lista,
tem o olhar ali clínico do gestor. Valeu ter pago ali os 2,5 de taxa de administração? Claro que valeu. O fundo entregou 32% de retorno. Achei um retorno excelente. Então é uma casa que eu super recomendo para vocês conhecerem, beleza? E depois vocês avaliarem se faz ou não sentido fazer algum tipo de investimento em algum desses fundos e se esse tipo de fundo também, se ele é aderente ao seu perfil de investidor. É um fundo volátil, é um fundo que vai comprar ações, né? Você viu a carteira de ações? Você viu que estratégia multi-estratégias vai alocar em vários mercados? Então, em um momento de volatilidade, o fundo sim, ele vai ter aquelas correções naturais, né, que é do mercado, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Acho que deu para entender que é um fundo que ele tem uma estratégia muito parecido com o de long only, que você está ali comprado, só que o long only é um fundo de ação 100%, ele está comprado somente. O long biased ele pode eventualmente ali ter algumas dentro das estratégias, das ideias de investimentos, terem ali algumas posições descobertas e também por se tratar de um fundo long biased, não fundo de investimento de ações, que também pode ter um long biased 100% de ações, ou seja, que é um FIC, que é um FIA, que é um fundo de investimento de ações. Mas ele pode ali também, nesse caso aqui, como eu estou explicando nesse vídeo aqui, é um fundo multimercado, ele faz ali multi-alocações sem necessariamente estar concentrando, né, o seu capital no mercado específico. Tem uma flexibilidade, uma gestão ativa, ó, show de bola, muito legal. Isso, né, propicia para o gestor, né, uma flexibilidade, como eu acabei de falar aqui, né, para ele investir em vários mercados, e isso também tem um custo, né, um custo maior, né? Você viu que são vários mercados, vários derivativos, ele vai mercado de ações, vai fazer algumas posições ali, descoberta, aluguel, então vocês têm juros, câmbio. Então, pessoal, 2,5 de taxa de administração, às vezes você vai pagar um pouco mais por isso mesmo, até mesmo por essa diversidade de estratégias, beleza? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui comigo. Acho que eu já passei tudo que precisava falar. Se fosse um investimento 100% de ações, o imposto de renda seria de 15%, mas nesse caso aqui eu já consultei lá, é a tabela regressiva de imposto de renda. Então a cada 6 meses, 22,5, 6 meses, 20, 17,5 e 15, vai caindo, né, ao longo do tempo. Tem come cotas também, tá ali falando que tem come cotas no site do fundo, beleza? E aqui uma outra coisa legal que é bacana para a gente avaliar aqui rapidinho é a volatilidade analisada de 15%, né? 15%, uma carteira teórica de ações está em torno de entre 19% e 21%, né? Uma carteira de ações. Então ele tem uma exposição aqui considerável, praticamente quase que de uma carteira de ações, beleza? Então não é um fundo moderado, é um fundo mais agressivo, beleza? E o índice de Sharpe está acima de 1, ou seja, ele vai mensurar aqui, considerando também uma métrica passada, né, de retorno passado, a relação de risco e retorno de um fundo, e quando a gente olha aqui 1,01 acima de 1 em relação ao risco que ele está, né, apresentando, né, que desde o início, né, em relação à exposição, risco e o retorno, né, que ele entrega, ele tem aqui um retorno adequado, né, um retorno interessante. Esse é um tipo de indicador que, embora a gente tenha uma referência passada, mas ele está positivo. Isso é legal, beleza? Está aqui o número de meses positivo, número de meses negativos, maior rentabilidade mensal, menor rentabilidade mensal, beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado e ó, ripa na chulipa, vamos com o Leozão, se inscreva no canal e até mais. Um grande abraço.